Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, uma reescrita para o exceto adequado para a concordância. Então, a questão de concordância, pelo que eu estou vendo aqui, né, vai mexer com o verbo haver, etc. Vamos lá. Letra A. Não houve verão em 2023. Não houveram verão nos últimos anos. Olha lá. Ele quer a alternativa correta, né? A reescrita, assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, uma reescrita adequada. Então, ele quer a correta. Aqui já está errado. Ó, o verbo haver, no sentido de existir, já falamos disso, né? Bastante. Né? No sentido de existir, ele é impessoal, né? Ele é impessoal. Como ele é impessoal, ele não sofre flexão de gênero, né? E número, no caso, número. Então, ele não vai flexionar, tá? Então, não existe o verbo, né? No sentido de existir. Preste atenção. O verbo haver, ele pode ser flexionado, mas quando ele tiver no sentido, na semântica de existir, ele é impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ele não flexiona. Beleza? Letra B. Portanto, houve encolhimento. Portanto, tiveram encolhimento. O que é que aconteceu aqui? A gente teve a troca do verbo haver. Vou trocar aqui para vermelho. A troca do verbo haver pelo verbo ter. Olha, gente, muito cuidado com isso aqui. Trocar o verbo haver pelo verbo ter é errado. Porém, existem exceções que podem acontecer. Vê, quando é que eu posso trocar o verbo ter pelo verbo haver ou vice-versa? Deixa eu pensar aqui num exemplo para vocês. Vamos dizer que eu escreva assim, alguma coisa tipo assim. Deixa eu pegar a caneta preta, que aí a gente escreve melhor. Vamos pensar que eu escrevo assim. Os estudantes tinham estudado. E aí segue o complemento. Se eu colocar aqui os estudantes haviam estudado, eu posso continuar com a minha eu posso trocar um pelo outro, tá vendo aqui? Tinham por haviam, porque eles estão servindo como verbo auxiliar, né? Aqui eu tenho uma locução, certo? Tanto aqui como aqui. Estudar é o meu verbo principal e tinham e haviam serão meus verbos auxiliares. E aqui o principal, certo? Nesse caso aqui, eu posso fazer essa troca, mas aqui, não. É um erro, e é um erro grave, é um erro rude, certo? Fiquem ligados nisso aí. Aqui é uma questão até óbvia, né? Aqui tem a troca, ó. Depois vem o inverno, depois o inverno e o frio vem. Eu tenho
o verbo vir, né? O verbo vir. E aí qual é o problema? O que é que causa confusão? Aqui o verbo vem antes. Aqui o verbo vem depois, certo? E aí pode passar uma falsa impressão de que está correto, né? Mas repara, depois vem o inverno. O inverno é singular, certo? Eu só tenho um sujeito, digamos assim. Então, beleza. Ele está no singular, ok. Mas aqui, ó, depois o inverno e o frio vem. Então eu tenho dois, certo? Eu tenho um sujeito composto, né? Dois núcleos. Então o correto aqui seria que tivesse escrito vem com acento, certo? Para marcar o plural. Então não está correto. Vamos lá. Letra D. Parecia outono ou inverno. Pareciam que eram outono ou inverno. Já dá para ver aqui que está errado. Vamos explicar onde é que está o problema. Parecia e parecia. Tá vendo esse pareciam aqui? Tá vendo esse aqui? Ele está servindo para introduzir uma oração, certo? Como ele está introduzindo uma oração, que é esse aqui, ó, que era outono ou inverno, e é uma oração porque é aqui o verbo, né? Como ele está introduzindo essa oração aqui, isso daqui não pode acontecer. Não pode haver plural. Tem que ficar no singular. Então, tá errado. Tem que ser parecia. Certo? Amanhã começa o outono. Amanhã começam o outono e o clima ameno. Olha lá. Essa daqui lembra um pouco a letra C, né? A gente tem um sujeito composto, mas aí causa essa coisa do verbo anteposto ao sujeito, causa uma confusão. Amanhã começa o outono. Amanhã começa. O que é que começa amanhã? O outono. Beleza. O outono é singular, é um só. Então, começa correto. Amanhã começam. O que é que começam? O outono e o clima ameno. Então eu tenho duas coisas, a coisa 1 e a coisa 2. É composto. Aqui o plural está correto. Alternativa correta, letra E. Perfeito. Uma questão até simples, mas que requer da gente atenção. Até a próxima. From the land of Cambodia, América